O período do romance. O romance sobreviveu na Europa do século V ao século IX depois de Cristo. Para Hugo Schuchardt, filólogo austríaco, com a destruição do Império Romano no Ocidente, o latim vulgar se dialetou e deu origem a várias formações dialetais, denominadas de romances ou romanços. Os romances eram diferentes falas intermediárias entre o latim vulgar e as línguas românicas atuais. Na explicação do filólogo brasileiro Silvio Elia, a palavra romance tem origem na expressão latina romanice loqui, ou seja, falar a língua dos romanos, em contraste com a expressão latina loque, isto é, falar a língua latina. Em seu manual de linguística românica, o linguista alemão Heinrich Lausberg ressaltou: a dissolução da unidade política do Império representou o fato decisivo para a dissolução da unidade do latim vulgar. O linguista húngaro Benedek Elemer-Vidos, em seu manual de linguística românica, observou que os bárbaros germânicos isolaram a comunicação da Itália com as demais províncias e das províncias entre si, o que fez com que estes povos se desenvolvessem livremente. São, pois, causas da dialetação do latim vulgar: o isolamento dos diversos grupos humanos, o enfraquecimento da hegemonia de Roma, a consequente invasão dos bárbaros e a ação dos substratos e superestratos linguísticos. O romance e as línguas neolatinas ou românicas. Podemos apontar as seguintes formações românicas. Na região da Gália, a França atual, o romance galo-românico deu origem ao francês, originado no século IX, falado na França, na Bélgica, na Suíça, em Mônaco, no Canadá, na Tunísia, no Marrocos e no Congo, ao provençal, surgido no sul da França no século XII, falado na região da Provence, na França, e ao franco-provençal, surgido no sudeste da França, também no século XII, falado nas fronteiras da França, Suíça e Itália. Os juramentos de Estrasburgo, Sacramenta Agentaria, publicados por dois netos de Carlos Magno, rei dos francos, em 842 d.C., foram os primeiros textos escritos em uma língua neolatina e marcaram o nascimento da língua francesa. Vejamos este pequeno texto do Juramento de Estrasburgo de 842 d.C., para o qual simulamos a seguinte pronunciação: Prodon amu i propiam poblo i numerou comum salvaman, distin navan e quan, savi podi meduná, cis alvareiô. E este texto em provençal medieval, que é um poema anônimo sobre a vida e a morte de Boécio, filósofo e poeta romano do século XII, também com uma pronúncia simulada do texto. Dom fo Boeci, co ago e pro, quitam amer torquato, malio de sapiensar, non fo trono alô. E ainda este texto medieval, que é uma lista de vassalos do Conde de Forêt, um francês medieval, provavelmente um dos primeiros textos escritos em franco-provençal, sempre com uma simulação de pronúncia. Foucault de Boteon, Fiomage, Lige de Taux, Zouquia Boteon, Ian les appartenance, o Possé, o Peles enfants Bonaviat, Ian C. Roman, Ian les appartenance. Na região da Itália, o romance ítalo-românico deu origem ao italiano, surgido no século X, falado na Itália e na Suíça, e ao sardo, no século XI, falado na Sardenha. Leiamos este pequeno texto de 960 d.C., com o título de Plácido de Capua, o primeiro documento escrito em italiano que se opõe aos textos latinos.
salco che le terre, perché le fini che chi contenne, 30 anni le possete, parte sancti benedicti. E este pequeno texto medieval, provavelmente o mais antigo em língua sarda, que é um privilégio concedido por um juiz aos mercadores de Pisa. In nomine Domini Amen, ego iudice Mariano de Lacon, fazo esta carta ad honore de omnes hominis de Pisas, prosciutto loneus sti mi pecterunt.